Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo aí, em João, capítulo 12, verso 28. João 12, 28. Vou estar rápido hoje, viu? Olha só o que diz o texto. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. E Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Aqui nós temos algo bem marcante com relação à narrativa bíblica. E sabe, esses dias, na verdade já tem algum tempo, eu tenho me preocupado muito com relação a coisas básicas, fundamentais e elementares, que por vezes nós como cristãos parecemos não entender, ou a gente acha que entende. E aí eu comecei a pensar a respeito de como nós precisamos entender e gerar estruturas realmente sólidas a respeito daquilo que é fundamental para nós como cristãos. E sabe, tem muita gente procurando profundidade teológica, discussão entre soteriologia, salvo uma vez, salvo para sempre, vai perder a salvação, questões escatológicas a respeito de como vai ser, o que vai acontecer depois que a gente morre e tudo, mas coisas básicas parecem que ainda não entraram na cabeça das pessoas. E sabe, para você ser bom na matemática avançada, você precisa ter entendido o básico, saber as contas básicas ali de multiplicação, divisão, né? Subtração, não é verdade? E muita gente padece lá na frente porque não entendeu o básico. E aí eu me coloquei em oração, falei: Deus, quais são os fundamentos, quais são as coisas que nós precisamos entender para poder realmente ser esse povo cujo qual o Senhor possa colocar o peso da tua presença e a gente possa ser uma coluna nesse tempo. Porque nesses 22 anos aí, 23 anos de jornada de fé, tem gente aqui que não tinha nem nascido quando eu comecei a caminhar com Jesus. Eu vi pessoas que pareciam mais apaixonadas por Jesus do que eu. Eu vi pessoas que pareciam ser mais sensíveis ao Espírito Santo do que eu. Eu vi pessoas que pareciam ser mais profundas nele do que eu. Mas muitas delas hoje estão desviadas. Muitas delas estão procurando resposta no lugar errado. E não é porque eles não viveram uma experiência. Eles viveram uma experiência. E veja aqui que Jesus ele fala o quê? Essa voz não veio para mim. Porque quem já está fundamentado não precisa viver de experiência atrás de experiência. Quem está fundamentado vive porque amadureceu. E sabe aquilo que precisa fazer. Eu não preciso de alguém dizendo o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu cresci. Se eu preciso de alguém dizendo tudo que eu tenho que fazer, é que sinal de que ainda preciso crescer muito. Você entende o que eu estou te falando? Então, vendo muitos amigos meus que ficaram na jornada, alguns que se perderam, eu falei: cara, a gente precisa de fundamentar isso. Porque sem colunas, sem fundamentos estabelecidos, a gente não consegue construir algo grande. E a gente não está aqui simplesmente para viver um momento. A gente não está aqui para viver os nossos alguns anos de juventude ou algum dos nossos anos de vida e deixar isso passar. Nós queremos construir algo tão grande, mas tão alto, que outras gerações vão beber disso. E sabe, a gente passa por lugares aí que estão sendo construídos assim, está aquele tapume, e está uma estrutura de cavar, depois de muito solo cavado, estrutura de ferro, concreto, é que pode subir. E por vezes parece que não está acontecendo absolutamente nada.
mas já demandou muito trabalho, anos às vezes, até que você vê um prédio e fala, de onde brotou isso? Você já passou por um lugar e falou, cara, de onde que brotou esse negócio? Eu passo aqui todo dia e não tinha visto esse negócio. Porque que depois que o fundamento é estabelecido, a obra ela cresce muito mais rápido. Então eu estava pensando, Deus, o que a gente precisa entender, cara? Quais são os fundamentos daquilo que nós precisamos entender como quem quer construir junto contigo? Quantos estão aptos aqui para construir junto com Jesus? Quantos estão ansiosos para construir junto com Jesus? E a gente não quer algo que levanta e vai rachar sem fundamento. Entende o que eu estou te falando? E hoje eu queria pregar sobre fé. E eu estava pronto para pregar sobre fé. Só que hoje eu estava orando. E aí Deus falou assim, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra que vem de Deus. E isso não quer dizer simplesmente um pregador, que também é boca de Deus, esperamos que seja. Mas sobre eu, como cristão e um filho, ter um relacionamento onde eu consigo ouvir a voz de Deus, onde eu consigo identificar a linguagem de Deus, onde eu consigo ver aquilo que Ele está falando para mim, e nem sempre verbalmente, porque se na língua portuguesa a gente tem comunicação verbal e não verbal, você imagina em Deus, que é muito mais rico, que é muito mais poderoso, que é muito mais infinito. Deus está falando com a gente o tempo todo, eu falo isso toda hora. Agora, como que eu vou discernir a voz de Deus? Como eu vou entender a voz de Deus? E sabe o que eu vejo nessa cena aqui, do Evangelho de João, capítulo 12? Eu vejo pessoas que pelo grau de intimidade têm maior discernimento. Veja que Jesus, ele ouve como? Claramente. Jesus ouve claramente. Eu te glorifiquei e ainda te glorificarei, foi o que Deus disse. Mas aqueles que não tinham intimidade com Deus ainda, que ainda não tinham esse relacionamento, eles vão dizer, mas isso aí foi o quê? Foi um trovão, isso aí foi um anjo, mas era Deus. À medida da intimidade, do relacionamento que eu tenho com Deus, eu vou ter muito mais clareza daquilo que Deus está dizendo. E sabe, a gente que tem uma jornada de relacionamento com Deus, fica assim, o que Deus está falando agora? O que Ele quer falar agora? Deus me livre de subir nesse púlpito e pregar algo que eu quero simplesmente. Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar com a minha família? O que o Senhor quer falar lá no meu ambiente de trabalho? O que o Senhor está falando comigo agora? Eu lembro de uma vez que eu estava aqui no Relieve, que a gente fazia o culto ali no galpão. E cara, eu tinha estudado muita coisa, Deus tinha falado várias coisas comigo, eu falava, mas tudo que Ele falou e tudo que eu aprendi, não tem nada aqui que Ele queria que eu falasse para essa galera hoje. Eu sinto que não é nada do que aconteceu nessa semana, que era o que eu tinha que liberar nessa noite. E aí eu cheguei aqui, cara, rolando louvor, eu falei, Deus, fala comigo, cara. Fala o que eu tenho que falar. E Ele não falava nada. E aí o louvor rolando e eu, você não vai falar mesmo? O que é para falar para essa galera, velho? E aí entrou o profeta e falou, e aí, velho? Vai me deixar em qual? Vai ser o que agora? E aí assim, na beira do precipício, ele me deu um texto e ele me falou o seguinte, até eu falar o próximo passo, permaneça no lugar onde eu te falei para ficar. Porque a gente fica ansioso pelo próximo passo, pela próxima inovação, pela próxima revelação, sendo que a gente precisa ser fundamentado no lugar onde Deus mandou a gente estar. Qual é o próximo passo? Aí a gente fica ansioso, e Deus não está ansioso. Deus nunca esteve ansioso. E eu falei, cara, se a fé vem pelo ouvir, e a fé é o fundamento, e sem fé é impossível agradar a Deus, eu só posso ter fé se eu consigo discernir a voz de Deus. Se eu ouço a voz de Deus, se eu sei que a voz de Deus é diferente de algumas vozes que tem nesse mundo. E sabe, alguns que caminham comigo, e até aqui mesmo eu já falei isso, a gente vive na era da informação, mas a gente também vive na era da
distração, do entretenimento. Nós estamos tão atarefados que a gente acredita que está fazendo com Deus, ao invés de fazer com Deus, a gente está fazendo para Deus simplesmente. A gente começa com uma lista de tudo que a gente tem que cumprir para poder agradar a Deus, para fazer aquilo que Ele pediu a gente para fazer. E a gente esquece muitas vezes de começar o dia se lançando nele. Sabe que a pior coisa que pode acontecer comigo num dia é eu acordar com alguém me dando uma ordem, falando para eu fazer um monte de coisa, eu não consegui ter um momento de oração antes disso. E o pior é eu pegar, começar, agora eu tenho que arrumar o João, tenho que arrumar a Maria, tenho que abrir o portão para a Thay, eu tenho que fazer tudo isso, e aí na hora que eu termino, todo mundo está saindo, eu falo, cara, agora eu tenho que correr para o office, que eu tenho que atender 4 gabinetes, aí termino o gabinete, cara, eu tenho que sair correndo para visitar alguém, e depois eu tenho que preparar a aula, para dar aula na faculdade de teologia, e termino o dia eu morto, falando, Jesus, obrigado por... Jesus te abençoe, você mesmo. Morto. Fazendo um monte de coisa para Ele, sem estar fazendo com Ele. A gente corre esse risco. Eu estou na minha empresa, eu estou na escola que Deus me colocou, na empresa de publicidade, de jornalismo, o lugar do meu propósito, mas eu faço isso sem Deus, cara. E aí eu estou cumprindo meu propósito. Cara, meu propósito maior é conhecê-lo como eu sou conhecido. É conhecer e prosseguir em conhecer. Então, nós ouvimos Deus não para encontrar algo novo nas Escrituras. Você já viu que tem gente viciada em falar, cara, encontrei um negócio aqui sinistro. Algo novo, tem gente que é viciada nisso. Outro dia eu dei uma patada em um. Estava reunido com um desses hypados aí, esse povo da hype, e toda hora era uma revelação, porque Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e eu falei isso, e fulano de tal fez aquilo, e eu olhei e falei assim, aí eu contei uma piada, ele fez cara ruim. Falei, para de pagar de super espiritual do meu lado, velho. A gente não pode rir, a gente não pode zoar, agora é só revelaçãozinha, você teve a última revelação. Quer competir, compete sozinho, vai correndo aqui, ó. Nós ouvimos Deus, não para entender e simplesmente algo novo, mas a Escritura se renova, mas para esclarecer aquilo que já foi escrito. Deus, Ele fala para explicar as coisas que a gente fica aí boiando. Porque às vezes alguém ensinou para a gente errado, e a gente pegou o negócio e falou assim, o texto está falando isso. E o texto não está falando isso, mas porque o pastor lá atrás, um líder, alguém falou que era aquilo, virou. E aí toda vez que lê a Bíblia é o quê? Engessado. E para piorar, a Bíblia hoje tem um monte de título, que não tinha no original. Aí o cidadão lê e já lê com o olho viciado. E Deus está tentando falar outra coisa, mas não, esse texto só fala isso. Deus é muito engessado mesmo, hein? E sabe, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo o quanto que é importante ouvir a Deus. Em Gênesis, no capítulo 22, Deus coloca Abraão à prova. E Ele fala, Abraão, tome seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à região de Moriá e sacrifique-o ali, como holocausto no monte que lhe indicarei. Sabe o que Abraão faz? Ele nem questiona, cara. Ele só vai. Só que a Bíblia diz, na manhã seguinte ele já estava indo, velho. E eu aposto que ele nem falou com a Sara. É óbvio que ele não falou com a Sara. Já pensou a Sara ouvindo isso? Estou indo ali. E quem fala com mulher sabe como é que é, né? Não é só vamos ali. Estou indo ali. Ela está muito satisfeita que eu estou indo ali. Ali onde, com quem e que hora que você volta. E você vai como? Né? E quando você volta, ela falta perguntar. Quem passa por isso aqui? Com mulher perguntando os negócios, nem passou na sua cabeça de perguntar também. Até às vezes pergunta os negócios para mim e fala assim, gente, nem passou pela minha cabeça perguntar isso.
Eu aposto que ele não contou. Não está aqui no texto, mas é as minhas heresias. E aí ele foi, levou consigo 2 servos e não tinha sacrifício. E aí em Gênesis 22, 9, vai dizer que ele chega no lugar. E Abraão, ele constrói um altar, ele arruma ali, meu Deus do céu, ele amarra o seu filho. Eu arrepio só de pensar num negócio desse. Colocou em cima de uma lenha, velho. Agora olha isso aqui. Tão importante quanto ouvir a Deus é continuar ouvindo. Ele ouviu, tinha um comando. Vai lá. Aí o anjo fala, para. Abraão! Eis-me aqui. Não toque no rapaz. Já pensou se ele não tivesse continuado escutando? E sabe qual é a minha impressão com muitos movimentos que passaram aí? Com muitas igrejas, com muitos líderes, é que não há dúvida de que eles ouviram Deus. A pergunta é se eles continuaram ouvindo. Porque quando você tem uma jornada ministerial, assim como você tem uma jornada profissional, tem coisa que entra no automático. Você já sabe o que fazer. Você já sabe a resposta. Você já sabe como fazer algumas coisas. E o grande caos, eu creio, de nós como brasileiros, é porque a gente teve uma história onde a gente ficava olhando para uma referência externa que não era Deus. Eu estou chocado, gente. Eu descobri que um monte de música que eu escutava quando eu era criança, que eu achava assim, nossa, velho, esses caras aí foram os caras que marcaram, olha a revelação que Deus deu para esse homem, velho. E aí eu descobri um perfil de um cara que está mostrando todos os clássicos que são tradução de música gringa, velho. Falei, desde quando? Eu quero ser igual aquele ministério de adoração. Eu quero ser igual aquele ministério de juventude. Eu quero ser igual aquele ministério de adolescentes. Eu quero ter uma igreja igual aquela igreja. Não! A gente precisa de algo novo. Algo fresco vindo do céu. A voz dele dizendo, ei, vai para cá, vai para lá. Pode até se inspirar, mas eles não são o lugar que você deve chegar. É incrível ter uma família para ter como referência. Mais incrível é você construir uma. Eu quero ter o carro, a casa, o casamento. Sai, cobiça. Brincadeira, que eu sei que não é assim não. Mas é assim, existe algo único para você viver no seu casamento, na sua família, diante de uma vida de total dependência de Deus. A nação de Israel não teria se manifestado, não fosse a dependência de Deus, não fosse a dependência de Deus falando, ei, vai ali, Josué, vai lá, Moisés. E eles obedecendo, não tinha manifestado a nação. Não fosse a dependência dos discípulos falando, Deus, o que nós temos que fazer? A gente nunca viu outra igreja. A gente nem sabe o que é isso. O que é para fazer? Vai ali, Pedro. Vai lá, Tiago. Vai ali, João. Tá vendo esse cara que está perseguindo? Grila não, ele vai cair do cavalo. E vai se tornar o maior propagador do evangelho. Porque quando a gente só está no entendimento, no racional, na lógica e sem ouvir a Deus, a gente começa a criar inimigos que nem existem. Ou inimigos que são de uma temporada que a gente acha que vai continuar com a gente sempre. Então existem muitos Isaques sendo mortos porque muitos ouviram e deixaram de ouvir. Muitos Isaques. Hebreus vai dizer que Abraão era um cara absurdo na fé, porque ele ofereceu Isaque, mesmo não tendo visto uma ressurreição. O texto vai dizer que ele acreditava que Deus podia ressuscitar ele dos mortos. E aquilo que Deus não permitiu Abraão a fazer, ele fez. E sabe, enquanto eu estava meditando nisso aqui, eu estava orando lá em casa, e eu falei, cara, é impressionante como quando a gente fala para alguém, cara, existem algumas coisas que Deus está falando para você se abster,
pela jornada sua como filho de Deus, que não combinam com você. E as pessoas falam assim, difícil demais. Difícil demais viver sem sexo, sem beber, sem pagar de crente gente boa, sem pegar todo mundo, sem roubar, sem enganar. Difícil demais, pastor. Você consegue conhecer e conceber uma coisa mais difícil do que entregar o filho? Sabe por que Deus cobra da gente uma mudança de vida, uma vida de santidade e pureza? Porque Ele é o primeiro exemplo. Sabe por que Ele cobra da gente uma vida de abdicação? É porque Ele é o primeiro a se abdicar. Sabe por que Ele cobra amor? Porque Ele é o primeiro a amar. Não há nada que a gente possa oferecer para Deus que Ele não tenha feito muito mais do que a gente. É incomparável. Então, se eu quero saber o que Deus disse lá atrás, é só olhar para os grandes homens de Deus, olhar para os livros que escreveram, para as suas biografias. Mas sabe qual é o desafio? Continuar ouvindo. É continuar dizendo, Deus, não me faça sair da minha casa se a sua presença não vai comigo. Não me faça ir naquela escola se a sua presença não for comigo. Não me faça ir naquela universidade se a sua presença não for comigo. Não me faça abrir a boca se não for uma palavra tua. Não me faça ser alguém que só libera conhecimento, sem vida. Porque a árvore da morte era o conhecimento do bem e do mal, era conhecimento, mas tem uma árvore da vida. Então a gente fica muitas vezes cauterizado, porque teve momentos onde a gente escutava a voz de Deus, a gente reconhecia a voz de Deus nas outras pessoas, escutava a voz de Deus numa música, que nem era cristão cantando. Nossa, Deus falando, cara, na boca desse cara. Gente, a gente teve uma época que ia de transporte para a faculdade, e tocava um sertanejo assim, mano. Aí eu virava e falava assim, cara, se esse cara estivesse cantando para a pessoa certa, tava top, velho. Porque ele está cantando para uma mulher. Já pensou ele cantando isso para Jesus, velho? Cara, só está apontando para o alvo errado. E eu escutava falando, nossa, velho, eu acho que eu vou fazer uma música de adoração com isso aqui. Meu Deus, como é que pode ser desesperado assim por uma mulher? Maluco. E a bicha largou ele, mano. E ele está se arrastando. E já está com outro. E ele está se arrastando. Mete o chifre no asfalto e sai arando, menino. Não é nem na terra, no asfalto, assim, ó, para ver se dói mais. Você está maluco? E aí sabe o que acontece? A gente começa ouvindo Deus em tudo, cara. Gente, uma das coisas mais malucas que tem, eu sou o pastor e líder do RLV. Mas na hora que o Daniel Silas sobe aqui, meu irmão, eu me submeto àquilo que Deus está liberando através da vida dele. O João aqui ministrando, a Milena. Aí os caras pegam e falam assim, levanta a mão. Não preciso levantar a mão. Como assim não precisa? Outrora era fácil demais. Agora eu estou dizendo que eu estou fazendo culto racional. É isso. Ficar analisando a exegese, analisando se está dentro de contexto. Culto racional é entregar o corpo como sacrifício vivo. Eu não queria levantar a mão não, irmão, mas eu vou levantar. Eu não queria pular não, mas eu vou pular. Eu não queria gritar não. Sabe uma coisa que eu não queria? Era pregar. Meu maior sonho, sabe qual é? Ficar aqui, ó, chapado, louco, maluco, Jesus. Sem necessidade de ficar pensando em culto. Gente, está funcionando? A transmissão subiu? Está tudo acontecendo? Aquele tanto de gente lá na porta, não veio para o culto ou veio para portas? Aí fiquei o que? Meu sonho, cara, é tipo, ó, pum, acabou, filho. Maravilha, ainda bem que eu posso fazer isso em casa. Mas aqui, meu irmão, eu tenho que ser o mais maduro se eu sou líder. E não dá para eu ir sozinho e deixar os outros para trás. O maior sinal de maturidade é estar disposto a sacrificar. Quem vive, é meu desejo, minha vontade, é o imaturo. E sabe o que acontece?
Nós criamos camadas de traumas, rejeições, abandono, traições, más experiências. E aí a gente começa a ficar insensível, cara. Não, Deus não está falando. Deus está falando, cara. Deus está falando. Mas a minha má experiência com meu irmão, alguém ter me rejeitado, quem nunca foi rejeitado, cara? Quem nunca foi traído? Ah, não foi amorosamente, mas foi traído por um amigo, cara. Quem nunca? Ah, por isso eu não quero mais amizade. Porque meu relacionamento passado não deu certo, eu não quero mais compromisso sério. Você vê um vagabundo desses cafajestes, pode saber um sem vergonha, que foi humilhado por uma mulher, meu irmão. E aí ele criou uma arma, se vestiu todinho para uma guerra, e agora ele não assume ninguém. Porque outrora ele estava lambendo o chão de alguém. Pode procurar, cava, pra você ver. Vagabundo, eu sei essa história. Você não me engana, não. Não me engana. Porque ele está dando resposta ao quê? Ao abandono, à rejeição, a uma má experiência. Não é porque um relacionamento passado não deu certo que Deus não tem isso para você. Não é porque um amigo foi falso com você que não existe gente verdadeira. Não é porque você tentou e fracassou que você tem que desistir. E aí a gente começa a criar camadas para não ouvir, cara. E fica, como a gente diz, cauterizado. E às vezes por conhecimentos equivocados que nos ensinaram. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, fala o seguinte, ó. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma dessas vozes é sem sentido. Ela não fala assim, tem um monte de voz e nenhuma delas faz sentido. Ou só uma delas faz sentido. Não, ele fala assim, tem muitas vozes. E todas elas fazem sentido. Você foi rejeitado? Eu também fui. Faz sentido que você foi rejeitado? Aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Agora eu vou alimentar a rejeição. Ah, eu fui traído. Eu tive más experiências. A voz do trauma faz sentido, mas eu não vou ser guiado por ela. A voz da rejeição, do abandono, da traição e das más experiências fazem sentido, mas eu não vou ser guiado por essas vozes. Então, na nossa jornada de fé, nós precisamos abandonar conhecimentos equivocados que estão do outro lado, que às vezes foram ensinados, passados de geração em geração. Sabe de uma coisa que eu tenho certeza? Nós fomos criados para ouvir e perceber Deus. Faz parte do nosso design. Faz parte de quem nós fomos criados para ser. Sabe do que a gente precisa? De uma imersão na presença de Deus. Porque às vezes quando eu não escuto a voz de Deus, a presença dele é a voz. A presença dele. Porque a presença também é voz. E eu só tenho a percepção de que ele está aqui, não por uma análise lógica. Eu descubro por meio da entrega, por meio da confiança. Não que o entendimento ou a razão seja errado, mas o problema é quando nós só obedecemos quando a gente entende. Tem gente, eu não entendi. Cara, eu não entendi. Então nós temos, quando nós entendemos tudo, um Deus modelado ao nosso padrão. Um Deus feito à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Que se ele não entra nos meus padrões políticos, ideológicos, amorosos,
Se ele não entra no meu padrão, esse não é Deus. E deixa eu te falar algo, Deus é muito grande para a gente poder tentar colocar ele dentro de uma caixa. Deus é muito grande para eu poder dizer que eu entendi tudo. Quando a nossa filha morreu, não fazia sentido para mim. E eu falava para Deus assim, Deus, se eu tivesse te conhecido menos, talvez eu estaria menos chateado com isso. Se eu te conhecesse menos, se eu não soubesse do teu poder, se eu não soubesse quem o Senhor é, porque eu queria entender. E sabe quando é que entender vai trazer paz? Nunca. Entender não traz paz. Eu não estou dizendo que você não tem que entender nada, tá? Mas não é isso que a gente precisa é confiar e se entregar. A jornada de fé é uma jornada de confiança. A fé cresce mediante a entrega. Porque existe uma voz, às vezes, muito sutil falando. E aí eu obedeço. E às vezes ela está gritando. Tem horas que a voz está gritando. Mas a gente ignora. Não faz isso. Não entra nesse lugar. Não acesse seu celular agora que você não vai segurar a onda. Vai dormir. Vai tomar um banho gelado. Vai sair correndo, dá 15 e volta na sua rua. Muitas vezes é ele falando, não mexe nisso agora. E a gente falando, Deus não fala comigo. Ele está toda hora falando, não mexe. Não trisca. Não vai por ali. Mas vai por aqui. E às vezes é muito sutil, cara. E sabe algo que vai trazer muita clareza a respeito de como Deus está falando? É se expor à palavra dele. Porque Deus não fala nada incoerente com a palavra dele. Se você vê alguém dizendo assim, Deus me falou, cara, aqui, e a Bíblia está ali, filho, você pode dizer que Deus não falou nada. Ou talvez o Deus seja ele mesmo, o Deus dele. Ou Deus é a mulher dele falando, ou a mãe. Tem uns homens que nunca deixam, né, a mãe. Está casado, é a mãe que manda ainda. Misericórdia da sua vida, viu? Deus nunca é incoerente com a sua palavra. Deus não está aí para inventar a roda, Ele inventou o mundo. Ele não está aqui para, olha, a nova criação, já aqui, ó, está tudo girando, irmão. Antes de você nascer, todos os recursos já estavam disponíveis. E nós, quando dizemos assim, preciso ampliar a maneira como Deus fala comigo, eu preciso ampliar o meu conhecimento da palavra. Porque às vezes eu não ensino porque eu não conheço. Tem coisa, se alguém falar para mim assim, a Tayane falou tal coisa, falando, não falou, velho. Falou sim, falou não, velho. Como é que você sabe que não? Cara, são 18 anos, velho. Eu sei o que aquela mulher fala. Relacionamento, intimidade, vulnerabilidade. A gente é totalmente exposto um para o outro. Então eu estou ali diante da palavra de Deus que é rica demais. Eu estou aqui 23 anos lendo esse negócio, cara. E toda hora eu me surpreendo com pontos que eu não tinha visto antes. É muito rico, cara. O aumento da capacidade de ouvir vem mediante a exposição da palavra de Deus. Ser exposto, iluminado por ela. E entender que a palavra de Deus não é simplesmente um livro. Porque existe vida na palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1, verso 3 vai dizer que Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de ter realizado a purificação de pecados, Ele se assentou à direita de Deus, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou ainda mais excelente do que eles. Ele sustenta tudo pela sua palavra. O Bill Johnson diz que a Bíblia é Jesus impresso. Eu cresci com uma foto de Jesus assim, loiro do olho verde. Gente, ele nasceu onde? Em Israel, loiro do olho verde. Tem alguma coisa errada, velho. Você sabe onde que tem uma foto de Jesus? É só você pegar a sua Bíblia, você tem a foto de Jesus.
Não tem nenhum desenho que chega nisso. A Bíblia é Jesus impresso. E sabe o que Deus quer? Que assim como a palavra se fez carne e habitou entre nós, Deus quer se fazer manifesto nesse tempo, mediante a gente viver uma vida coerente com a palavra dele. É quando a palavra volta a ser carne. Quando eu não vivo simplesmente aqui nas quatro paredes, ou num sábado, ou num domingo, ou numa quinta-feira, mas eu vivo na segunda, na terça, na minha casa, na minha família. Sabe uma oração que eu fiz há muito tempo atrás, gente? Porque quando a gente vê uma situação difícil, a gente tem duas decisões a tomar. Ou a gente aceita e se amolda isso, ou a gente fala, cara, eu vou ser contraponto disso. E sabe, tem muita gente falando, eu não quero mais saber porque eu vi líder, eu vi gente que não é coerente, aquilo que ele prega, ele não vive, cara. Aquilo que ele diz, ele não vive. E para esse negócio de dizer e não viver, já basta os coach. Opa, foi mal. Saiu sem querer, assim. Tipo, sem querer do Chaves, assim. E sabe uma oração que eu fiz assim, muito tempo, falei assim, Deus, não me deixa ser melhor no púlpito do que eu sou na vida particular das pessoas, velho. Que a minha vida cotidiana seja melhor do que o meu púlpito, velho. Que o conviver comigo seja melhor do que o que as pessoas escutam. Quando eu subo. Porque o Senhor sabe que eu nem queria subir. Tem gente brigando para ir para a plataforma, cara. Eu estou doido para correr dela. E não é porque eu tenho vergonha, não. Já tive. Hoje eu não tenho mais vergonha. Mas é porque eu gosto de viver a vida, cara, com as pessoas, mais do que de um púlpito. Eu pego 1 hora aqui, ó. Eles ficam botando ali o relógio para dizer que acabou. 1 hora da minha semana, cara, é pregando. Todas as outras horas é vivendo Deus, cara. É cuidando de pessoas. É vivendo minha família. Se essa 1 hora aqui é mais importante do que tudo isso, tem alguma coisa errada. Vocês em discipulado, em GC. E se eu quero viver uma vida de obediência, a primeira palavra para isso é rendição, cara. A primeira vez que eu ouvi a palavra rendição não foi na Bíblia. Foi porque eu era gente boa e alguns policiais me pegaram. Mão pro alto. Opa. Algumas vezes, geralmente por causa do skate. O skate já me fez tomar altas. Até quando eu tinha parado de fazer coisas equivocadas, mas continuava com o skate. Rendido. E como é que quando você fica, quando você está rendido? Quando você não tem opção mais. Você vai trombar um policial que está com uma arma na tua frente? Nem a pau, você não é burro. O que o senhor quer? O senhor tem droga aí? Tem não, pô. Tem uma Bíblia aí. Você sabe quantas vezes que a Bíblia me salvou de Bacu? Abria minha mochila, procurando droga e achava uma Bíblia. Pega a dica. Rendição é completa entrega. Eu não sei nem por que eles estão fazendo isso, mas eu estou aqui, ó. Agora, Deus é muito mais confiável que um policial, cara. E eu nunca vou diminuir a nossa polícia. Glória a Deus pela nossa polícia. Mas Ele é muito mais confiável. O que custa eu me render, mesmo quando eu não sei, cara? Aonde isso vai dar? E sabe por que por muitas vezes a gente não consegue se render? Porque a gente não consegue confiar no coração de Deus, porque a gente não conhece o coração de Deus. Quando eu estava com câncer, eu não queria ter essa história toda não, gente. Tem parte que eu não escolhi. Uma das coisas mais difíceis para mim era orar, Deus, que seja feita a sua vontade. Por quê? Lá no fundo eu ficava, e se Ele quiser que eu morra? Se Ele quiser que eu... Tchau. Aí eu olhava para o João e falava, velho, nem vai lembrar de mim, a não ser pelas fotos. Porque eu ainda não conhecia o coração de Deus. Porque eu não conhecia os pensamentos de Deus. Né, Maria?
E sabe, a maioria das vezes que eu fiz uma pergunta para Deus, eu não recebi uma resposta imediata. Quantos aqui, toda vez que ora, recebem resposta imediata? Toda vez. Eu não. E sabe qual é a minha alegria? Eu vi o Bill Johnson falando que não acontece com ele, então tá massa. Bill Johnson também não. Que ele para mim é uma grande referência. Agora, não é porque eu não tive a resposta que eu vou deixar de perguntar. Quando eu faço a pergunta para Deus, existe uma grande possibilidade de eu ter a resposta. Mas nem sempre vai vir com uma voz audível. Às vezes ela vem por meio, sabe de quem? De um amigo. De repente ele começa a falar, uai, cara, não foi isso que eu perguntei para Deus? E às vezes eu não consigo nem reconhecer. Às vezes vem por meio de uma canção. Ou dirigindo o carro e vem um pensamento. Olha. E eu não consigo reconhecer que é Deus falando comigo. Nós precisamos nos posicionar para ouvir. Porque às vezes Deus está testando se a gente está interessado mesmo em ouvir. Às vezes é um sussurro. Lembra de Elias? A Bíblia diz que ele estava lá na caverna. Aí veio um vento que despedaçou os montes, quebrou as penhas. Forte, mas Deus não estava lá. Um terremoto, e Deus não estava lá. Veio um fogo, Deus não estava lá. E aí veio um vento. E diz que é um ventinho que quase não dá para notar. E Deus estava lá. Às vezes Deus está falando bem baixinho, sabe para quê? Para você se inclinar para Ele. Como é que é, Deus? Como é que é? Como é que é? Começa a me inclinar. Então incline-se e escute o que Deus está te dizendo. Se dobre diante daquele que é digno. Porque as palavras muitas vezes vêm de forma sutil. Às vezes não é tão fácil ouvir, mas vale a pena obedecer. E sabe, num mundo cheio de vozes, cheio de distrações, nós precisamos perceber a voz do bom pastor de João 10:3. Olha o que diz João 10:3. Para este, aquele que entra pela porta, o porteiro abre. E as ovelhas, elas ouvem a sua voz. E ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas, ele que lhe pertence, ele vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Que voz é essa que me deixa tão distraído? Que voz é essa que às vezes me faz caminhar para longe de Deus, cara? A voz da depressão, da rejeição, do medo. A voz dos meus pais dizendo que não vai dar certo. A voz dos amigos, sendo que Deus falou, e fiel é aquele que disse. Pastor, mas como é que eu reconheço a voz de Deus? Primeiro, relacionamento. A Thay pode pegar o celular de qualquer um de vocês, que não vai estar identificado no meu celular, eu vou saber que foi ela. É ela que está me ligando. Eu já falei aqui, eu acordava de madrugada, e aí eu escutava um passo na minha casa, eu sabia se era meu pai ou minha mãe que estava andando, pelo modo como andava, pelo jeito que respirava. Quem você conhece, você fala assim, tá tudo bem? Aí a pessoa fala assim, tá. Aí você fala, tá não. Te conheço. Tá tudo bem. Você não me engana. Você não me engana. Por quê? Relacionamento. E existem basicamente 3 vozes que disputam a nossa mente.
A voz que a gente deve ouvir, que é a voz do bom pastor, que sempre vai dizer a respeito de quem você é, a respeito do lugar onde você vai chegar, que nunca vai te menosprezar, que às vezes vai te corrigir, muitas vezes ele vai te corrigir, várias vezes vai te corrigir, porque o pai corrige o filho que ama. E aí o nosso papel é agradecer, obrigado, porque o Senhor tem bons pensamentos a meu respeito. Mas toda vez que ele vai falar, isso aqui está errado, não é porque eu quero te destruir, é porque eu quero que você tenha um futuro comigo. É porque existe um futuro e um plano para você que eu não quero que seja finalizado sem ser cumprido. Pela desobediência. Obedeça, é o melhor caminho. Ele nunca fala para te diminuir, para te quebrar, dizer que você não presta. Essa voz que diz que você não presta não é de Deus, cara. A voz de Deus sempre está nos impulsionando para o nosso destino, que é Ele. A voz das experiências, a nossa própria voz. Existe muito da nossa voz, muito da construção familiar e cultural que a gente tem. E a voz do reino das trevas, dizendo para você, você não consegue. Dizendo para você, você não precisa abrir mão disso, mesmo Deus falando. Está vendo que isso não tem lógica? Você não entendeu. Não, a galera não entendeu nada. Não, isso é coisa de fanático. Isso é coisa de bitolado. Aí de repente você mostra a minha foto e fala assim, mesmo assim é tatuado, mas é bitolado, fanático. Porque a galera tem um estereotipo, né? De fanático, bitolado. Aí bota a minha foto e o povo fala assim, mesmo assim. Eu acho um elogio, irmão, me chamar de fanático. Porque eu sou mais fanático que qualquer torcedor do Flamengo por Jesus. Pelo reino de Deus. Se tem torcedor fanático do Flamengo, filho, eu sou fanático pela torcida do time de Deus. Da família de Deus. Do reino de Deus. Fanático. Maluco e desequilibrado. A voz dele me guia para longe do ladrão, que veio roubar, matar e destruir. Porque ele veio para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? Não é só dinheiro não, irmão. É alegria em abundância. Alegria. Paz em abundância. Felicidade em abundância. Não como o mundo dá. Porque o mercenário, quando ele vê o caos, ele foge. Ele não tem cuidado com as ovelhas. Mas sabe o que ele diz? Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Olha só, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco a mim, que me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Sabe o que é interessante? Ele fala assim, eu vou conduzir elas para fora, mas ele vai na frente. Porque não tem nada que a gente possa passar que Jesus não tenha passado antes. Que ele não tenha ido à frente. João 10, 27 vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E eu não sei você, toda vez que eu leio isso aqui eu fico maluco. E ninguém as arrebatará da minha mão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Sabe o que eu vejo aqui? Um Deus ciumento. Como é que é? Esse emprego está querendo arrebatar ele da minha mão? Esse namoro? Esse dinheiro? Não. Eles vão entender que eu sou a única opção. Sempre fui. E aí Deus permite a gente passar por coisas para a gente entender que sempre foi sobre Ele. Outro bem não possuo, Senhor, senão
a Ti, Senhor. Não, Senhor. Eu não quero a minha vontade, eu quero a Sua. E Ele está chamando a gente pelo nosso nome. Você sabia que a primeira declaração de amor que existe, as pessoas se sentem amadas, é quando elas escutam o nome dela, por mais que elas não gostem? Fulano. Cara, eu não sou qualquer um. Não é assim que você sente quando alguém sabe o seu nome? Fulano. Meu nome ninguém sabe pronunciar, mas Deus sabe. Então nós precisamos de fé. Mas a fé é a resposta de alguém que já respondeu e pela resposta se tornou nova criação. E sabe, às vezes a gente quer simplesmente um estrondo de Deus, Deus falando claramente. E Deus fala. Mas nem sempre para todo mundo. Às vezes é muito sutil. E em cada passo de obediência, Deus está falando mais alto. Em cada passo de confiança, Deus está falando mais alto. Faz sentido o que eu estou te falando? E sabe, tem muitas vozes tentando dizer até e se disfarçando da voz de Deus. Mas a voz de Deus nunca vai dizer algo incoerente com o que a palavra dele diz. E a palavra de Deus sempre vai ter envolto quem Ele é. E sabe o que a Bíblia diz? Ele não tem amor. Ele é o amor. E o amor, ele lança fora o medo. Então qualquer voz que está colocando medo em você não é voz de Deus. Não estou falando de friozinho na barriga não, tá? Eu estou falando de medo. Sabe, tudo que te paralisa não é voz de Deus. Não é voz de Deus. Não é voz de Deus. Então nessa noite, fica de pé. E a vida de ouvir a Deus é um estilo de vida. Gente, eu não sei quantas vezes eu subi aqui para fazer um profético. E eu falava, mano, eu não tenho o que falar. Eu não sei o que falar. E aí eu ficava pensando, sugando versículo ali, falando, Deus, o que é para falar? Porque eu não quero falar, velho. Simplesmente o conhecimento que eu adquiri na semana. Não, eu quero falar o que Deus quer falar. Aí chega aqui, ó, ou lá no Hípico, ou onde for. Jesus, tem misericórdia de mim. E aí eu deixo o rio de Deus fluir, porque do seu interior fluirão rios. E eu lembro, sabe de que Ezequiel que diz que a voz dele é como o som de muitas águas. Então eu abro minha boca e começo a falar. E aí é liberado algo. E aí quando eu vou ver quem vai pregar, fala a mesma coisa. Eu roubei o esboço dele. Não foi. Isso é uma confirmação de que o que vai ser ministrado está alinhado com o que o céu está liberando. Existe uma atmosfera. E Deus não gritou. Eu só me coloquei no lugar de obediência e de rendição e falei, Deus, se o Senhor não falar, não sou eu que vou falar aqui. Não estou afim disso. E muitas vezes é isso. E sabe por que eu gosto desse termo que Ezequiel usa? Para dizer que a voz dele é como o som de muitas águas. Porque o som de muitas águas abafa as outras vozes. Você já esteve perto de uma cachoeira muito forte? Com água caindo forte? E para você ouvir a pessoa do seu lado, às vezes tem que gritar. Quando a gente vai na piscina, eu faço algo assim, é um exercício que eu faço. Eu coloco toda a minha cabeça e fico com o olho de fora assim, que nem um hipopótamo.
para colocar a orelha dentro da água assim. E isso já me livrou de vários axés e funks. Porque de repente quando eu coloquei a orelha na água, virou só um zunido lá longe assim, ó. E a Bíblia compara a voz de Deus com essas águas, cara. E é interessante que diz sobre águas que dão nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, nos ombros. Mas para que a gente possa calar as outras vozes. Toda vez que essa voz de medo, de rejeição, de traição, das más experiências vierem, sabe qual é o segredo? Mergulhar nele. Eu estou com medo, eu vou mergulhar. Mas esse trauma, eu vou mergulhar. Eu vou mais fundo. E as más experiências, eu vou mergulhar. Deus não vai paralisar o futuro que Ele tem para mim por causa dos traumas e experiências do passado. Eu vou mergulhar nele e vou mais longe. Sabe por que eu não tenho um futuro? Porque Deus já está lá. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já sabe o fim desde o começo. Como eu não posso confiar nesse Deus, cara? Por isso nessa noite feche seus olhos. E sabe mais do que uma palavra e um conhecimento. A voz dele está disponível para você nessa noite. A voz dele está disponível para você toda essa madrugada. E a voz dele está disponível para você no domingo e na segunda. E durante toda a semana. Por isso, mergulhe. Por isso, se lance. Por isso, deixe ela fluir. Por isso, abre mão de simplesmente tentar entender. Tem coisas que você não vai entender, mas é constância, questão de confiar, de se render. Deus está falando com a gente. Deus está falando.